Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas. É muito bom estar com vocês mais uma vez na nossa Confraria de Mulheres. Esse espaço que foi criado especialmente para você, para a gente refletir a respeito de muita coisa significativa, importante, relevante e também sobre coisas leves, sobre coisas do universo feminino. Então fica por aí porque hoje a gente tem muita coisa legal para falar aqui, mas claro, a gente sempre começa pela bendita e poderosa Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês como inspiração uma mulher, gente, que particularmente me inspira muitíssimo, Isabel. Abra sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 1 e nós vamos ler a partir do verso 39. Lucas 1, 39, o texto bíblico diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aí Maria entoa o cântico de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E aí Maria tributa a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Maria reconhece que Deus é o seu Salvador. É lindo isso, não é? E aí, no final dessa história, depois que Maria canta o seu cântico, ela diz assim, o texto diz assim, lá no verso 56, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Gente, é lindo isso, porque quando a gente lê antes o texto de Lucas, descreve como Maria recebeu a anunciação de que ela estava grávida de Jesus, né? Que o Senhor tinha escolhido Maria para colocar nela a semente do Salvador, do Redentor, do Messias esperado de Israel. E aí, o anjo, no final da conversa com Maria, aqui mesmo, nesse capítulo 1 de Lucas, quando ele está falando com Maria, ele diz assim, olha, no verso 36, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E logo depois mostra Maria preparando-se e indo depressa para a casa de Isabel. Eu, gente, particularmente acredito que aquela notícia chega para Maria, né, como uma bomba, gente. Envolve muito mais coisas, como a gente já falou aqui, envolve muito mais coisas do que simplesmente, romanticamente, estar grávida, né? Maria estava prometida a José, ele não era o pai da criança, como é que era a situação dela, enfim, era muito desafiador. Mas o anjo dá uma dica para Maria. Isabel, tua parenta, também já está no 6º mês de gestação, por uma obra também miraculosa, porque Isabel já era mais velha. O que Maria faz? Maria vai depressa. O texto que nós começamos a ler hoje diz isso. Vai depressa para a casa de Isabel. Eu acredito que buscando respostas, buscando uma confirmação, buscando aconselhamento talvez, ou talvez apenas alento, alívio. Conversar com uma mulher que sabia o que estava acontecendo com ela, porque era uma mulher também que estava experimentando o milagre. E o lindo é que Isabel acolhe Maria. Assim que Isabel vê Maria, Deus confirma e aquieta o coração de Maria através das palavras de Isabel. Se Maria foi ali em Isabel buscar confirmação, ela encontrou. Se ela foi buscar consolo, ela encontrou. Se ela foi buscar instrução,
Ela encontrou. E é tão interessante que o texto diz que ela já estava grávida de 6 meses, pelo que o anjo falou, e que Maria ficou com Isabel mais o quê? Mais 3 meses. Isso significa que Maria ficou com Isabel até se completarem os dias de Isabel. Gente, eu dava tudo para saber que conversa que essas duas estavam tendo. O que uma estava dizendo para a outra? O que Deus estava trabalhando ali, tecendo no coração de Maria através do conselho, da sabedoria, da experiência de Isabel? É lindo pensar nisso, não é? E o que me anima muito é que Isabel era essa mulher mais velha. Uma mulher mais velha que entendia o caminho do milagre. Uma mulher que estava diante, um passo adiante de Maria, dentro da sua gestação, dentro daquilo que simbolizava tudo aquilo, uma manifestação sobrenatural do Altíssimo, um cumprimento de uma promessa. Mas o que eu quero destacar aqui é o acolhimento de Isabel. Maria sabia que podia encontrar na sua parenta uma palavra de ânimo, uma palavra de alento, uma palavra profética, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, a confirmação de que Deus estava fazendo algo fora da caixa, fora daquilo que a gente pode produzir. Deus estava fazendo algo sobrenatural. E é tão lindo que a gente vê exatamente isso sendo expresso através das palavras de Isabel. O texto diz que assim que Isabel olhou para Maria, o bebê em seu ventre se agitou. E ela proclama, com a sua boca, ela proclama: bendita, você é filha, você carrega o Salvador no seu ventre. O que eu fiz para merecer isso? A visita daquela que carrega o meu Salvador, quer dizer, o Salvador de Isabel, o Salvador de Zacarias e certamente também o Salvador da própria Maria, o Salvador de José, o Salvador de toda a humanidade. É tão lindo, gente, que Deus poderia ter feito tudo absolutamente sozinho. Deus poderia ter feito Jesus surgir no planeta, mas Deus planta a sua semente no ventre de uma mulher, como se quem quisesse resgatar, de novo a nossa feminilidade. Se lá no Éden o pecado entrou por uma mulher, aqui, na chegada do Messias, foi por uma mulher que entrou o Salvador, o Redentor da humanidade. Não é lindo isso? E Isabel se coloca então aí como essa mulher mais velha, essa mulher onde Maria foi buscar acolhimento e encontrou, buscar esperança, ânimo e encontrou, buscar ensino e encontrou. Será que nós somos essas mulheres? Gente, a palavra Ezer, que é dita lá em Gênesis, far-lhe-ei uma auxiliadora, far-lhe-ei uma Ezer, que lhe seja idônea. Ezer é a palavra usada para designar a mulher, mas também a mesma palavra é usada para designar o próprio Deus, outras 16 vezes no Antigo Testamento, usada para designar auxílio militar. Então esse auxiliar aí não é de segunda categoria. Esse auxiliar significa a redenção, significa o alívio, significa aquele que vem com socorro. É tão lindo o propósito de Deus para a nossa feminilidade. Deus nos criou para a gente ser socorro. Deus nos criou para a gente ser parte da solução e não parte do problema. Deus nos criou para sermos auxiliadoras, conselheiras, acolhedoras, aquelas que têm empatia, aquelas que ensinam solidariedade, respeito, honra. Deus cria a mulher porque viu que não era bom que o homem ficasse só. O homem em si já era uma obra magnífica, mas ele sozinho não estava completo. E Deus então cria a mulher, não para concorrer, não para disputar poder com o homem, de maneira nenhuma, mas para que os dois, um ao outro, se fortalecessem, um ao outro se cuidassem. Nós mulheres temos tantas coisas, mas nos falta muitas que os homens têm. Eu detesto a ideia de menosprezar os homens.
Eu detesto a ideia de disputar poder com os homens, porque eu conheço de perto homens extraordinários, sou casada com um homem extraordinário, um homem que entende o que é proteger sem abusar, um homem que entende o que é promover, encorajar. E é tão lindo isso, porque a gente sabe também que na formação desse homem tem uma mulher por trás disso. Uma mãe que ensinou a esse homem a respeitar, a honrar, a olhar a mulher com olhos dignos. Se a mãe e o pai ensinam a criança no caminho que eles devem andar, e isso envolve como ele deve tratar uma mulher, uau, isso é lindo demais. Mas hoje, ao invés de nós estarmos nos debruçando sobre a educação dos nossos filhos, ensinando à próxima geração aquilo que Deus instituiu, muitas vezes nós estamos medindo força, medindo poder e muitas vezes desfigurando um ao outro para o filho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero te encorajar. Busque em Deus ser a plenitude daquilo que Ele criou para a nossa feminilidade. Que você seja, como Isabel, parte da solução. Que você seja encorajadora, inspiradora. Que você seja aquela que levanta, aquela que instrui, que ensina, que consola, que abraça, que é empática, que se coloca um pouco no lugar de outra mulher, que se coloca um pouco no lugar de outro homem. Que a gente trabalhe para ver estabelecida a vontade de Deus. Que a gente seja humilde, simples. Que Jesus nos ensine essa jornada. Amém? Isabel inspira tanto. Que outras Isabéis sejam levantadas, né? Ou Isabels, sejam levantadas na nossa geração. Que outras mulheres mais velhas encorajem as mais novas. Que aquelas que já percorreram um trecho da estrada, deixem o caminho livre para que outras venham após ela. Que a gente deixe um legado de coragem, um legado de força e não de disputa, não de comparação. Isabel não estava disputando com Maria. Isabel estava acolhendo Maria, Isabel estava afirmando Maria. Isabel estava ensinando a Maria. Eu volto a dizer, esses 3 meses, foi um cuidado de Deus. O anjo do Senhor não precisava de ter contado a novidade a Maria. As duas não moravam perto, uma morava em Nazaré e a outra morava nas montanhas da Judéia. Mas Maria viajou até lá, Maria foi até a casa da prima. Por que ela foi? Porque o anjo disse, Isabel, tua parenta, também está grávida. Já sendo idosa, ela também está experimentando o milagre. Só faltou o anjo dizer, vai lá, Maria. Vai lá porque Deus quer te ensinar através da vida de Isabel. Vai lá porque Deus quer te fortalecer através da vida de Isabel. E nesse tempo que Maria passou ali na casa de Isabel e Zacarias, eu tenho certeza que ela foi ensinada, que ela foi preparada para aquilo que iria vir, que ela foi fortalecida na sua missão tão difícil de dar a luz ao Salvador do mundo. E não apenas dar a luz, mas dispensar a Ele seus cuidados. É linda essa história, não é verdade? Então que você se levante nessa geração também, como a mãe Isabel nos nossos dias. Que a sua casa seja um lugar de abrigo, seja como a casa de Isabel, um lugar onde a esperança é propagada, um lugar onde há acolhimento, um lugar onde há conselho, onde há ensino, onde há sabedoria. Amém? Aleluia! Agora falando em sabedoria, vamos para o conselho profissional de hoje. Quem tem para hoje para trazer para a gente conselho é o Diogo Gonçalves, o nosso querido consultor de finanças. Diogo, a pergunta de hoje, olha só, como fazer para recuperar meu score depois de ter passado anos com o nome sujo? Tem jeito, Diogo? A pergunta de hoje é de uma pessoa que está endividada, né? Dizendo como fazer para recuperar meu score depois de ter passado anos com o nome sujo. Você vai precisar de outros anos com o nome limpo para recuperar seu score. Não tem nenhuma fórmula mágica a não ser pagar suas contas em dia, não dever a ninguém, principalmente as instituições financeiras. Quanto mais pagar à vista, melhor. Quanto mais ganhar e quanto mais
gerir melhor o seu dinheiro, quanto mais investimentos você fizer, quanto mais saldo, renda você tiver, melhor vai ser o seu score. É fato que o nosso score, que é uma medida que o Serasa, as empresas que colocam o nosso nome, né, sujo ou limpam o nosso nome, essas empresas elas nos medem, os bancos nos medem pelo nosso potencial de pagamento, nossa capacidade de pagar as contas ou não. Então, se eu deixei de pagar a conta, eles me classificam, diminuem o meu score, consequentemente, diminui eles dizem que eu não tenho chance de pagamento e com isso meu limite de crédito nos bancos fica pior, fica menor. Custa mais caro, é uma bola de neve, né? A dívida custa mais cara e o meu prazo de pagamento é menor, minha parcela é menor, porque eles não confiam em mim. Então, para que você tenha um score alto, bom, você precisa de tempo e, sobretudo, de organização financeira, pagando todas as suas contas em dia, tendo dinheiro, tendo como poupar. É isso. Valeu! Aí, Diogo, muitíssimo obrigado. Que boa notícia! A esperança, a recomeço. Obrigada pelo seu ensino. Muito obrigada mesmo, Diogo. Seus conselhos são preciosíssimos e eu oro para que essas mulheres estejam aprendendo com você e reorganizando a vida financeira. Amém? Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos para as dicas do dia. Tem dica boa hoje, então confere aí. Vamos lá? Olá, mulheres queridas, bem-vindas a esse momento só nosso para dicas para lá de especiais, para a gente aprender muita coisa boa umas com as outras. Então vamos lá. A gente sempre começa com uma dica de leitura, porque a gente acredita no desenvolvimento intelectual de cada uma de vocês. E eu quero sugerir um livro delicioso, que é esse livro aqui. Aceitam chá? Uma conversa entre amigas. Aceitam chá? Uma conversa entre amigas é o livro da Zoé Avilés. Eu penso que é esse o nome da autora, Zoé Avilés. Gente, eu ganhei esse livro de uma pessoa em uma ministração, ela me presenteou. E eu fiquei absolutamente deslumbrada com o estilo desse livro. É um livro que literalmente parece que a gente está tomando um chá com uma amiga. A Zoé, ela explorou muito uma linguagem intimista e que aproxima a autora do seu interlocutor. Então, eu quero encorajar você a adquirir esse livro. Ele é delicioso, fácil de ler, recheado de experiências que edificam muito a gente. Então, eu quero deixar essa dica para vocês, tá bom? Eu vou ler a contracapa, como eu sempre faço, né? Aceita um chá? Uma conversa entre amigas. É fruto do desejo de compartilhar sobre a razão pela qual a mulher foi criada e qual o seu papel neste mundo, à luz do que Deus pensa. Baseado em princípios bíblicos e com referências de outros autores, o livro busca, de forma simples, como num bate-papo, animar as mulheres a serem convictas, alegres, eficientes nas suas tarefas, independente das circunstâncias. Neste momento em que se fala tanto de empoderamento da mulher, a autora propõe uma vida sob a condução do Espírito Santo de Deus. Por ser escrito por uma brasileira, o livro fala a nossa linguagem. As pequenas histórias, poesias, cartas, bilhetes e receitas tornam leves os ensinamentos compartilhados. Os capítulos curtos e a simplicidade com que a autora discorre promovem uma leitura gostosa e agradável, fazendo com que o leitor se sinta próximo. O texto flui divertindo, emocionando e, acima de tudo, apontando para Deus. E literalmente, gente, foi essa a experiência que eu tive com a leitura desse livro sensacional. Agora, como adquirir esse livro, eu não consegui descobrir. Olha isso, porque eu ganhei o livro, mas eu acredito que se você colocar no Google, ele deve dar um apontamento de como você adquire esse livro, ok? Parece que ele foi impresso de uma maneira independente. Não consta aqui uma publicadora, né? Então, eu quero encorajar você. Coloca isso lá. O editor é o próprio marido da Zoé, né? E Zoé Avilés, e ele é maravilhoso. Talvez ela
venda de uma maneira privada, como eu fazia com os meus livros, né? Então, anota aí o nome. Zoé Avilés, aceita um chá? Com uma interrogação, uma conversa entre amigas e parte para adquirir porque vai valer muito a pena. É um livro delicioso e que instrui muito a gente de um jeito super leve, tá bom? Eu indico para você ler e para você presentear uma amiga, com certeza. Muito bem, meninas. E a nossa segunda dica de hoje, além da dica de leitura, tem tudo a ver com higiene. O que eu tenho nas minhas mãos? Uma esponja. A esponja que normalmente a gente lava as vasilhas da nossa casa. Pois é, gente. Esse objeto tão comum para toda dona de casa pode se tornar algo extremamente prejudicial para a sua saúde. É isso mesmo. Alguns pesquisadores americanos, analisando a esponja que nós usamos para lavar as vasilhas, chegaram à conclusão de que uma esponja pequena assim, olha, pode ter 10 milhões de bactérias por centímetro quadrado de uma esponja. Por quê? Porque após uma semana de uso, o risco dela conter contaminação por micro-organismos é muito alto. Por quê? É a combinação da sujeira que penetra nas fibras da esponja mais a umidade. Então, o que fazer? Algumas recomendações para que a sua esponja seja devidamente higienizada e para que esses micro-organismos não sejam multiplicados aí. Às vezes a gente pensa que está lavando um prato, lavando um copo e na verdade a gente está contaminando os nossos talheres, os nossos pratos e copos, embora eles pareçam limpos aos nossos olhos. Então, olha, presta atenção nas dicas. Nunca deixe a esponja dentro daquele potinho. A gente tem normalmente, eu aqui em casa tenho, um potinho onde a gente guarda a esponja, não é isso? Pois é, nunca guarde ela ali com o restante de água e sabão. Para você colocar a esponja ali, ela deve estar seca, enxuta, ok? Você pode também fazer o seguinte, colocar a esponja, depois que você usou, acabou de arrumar a cozinha, lava direitinho a sua esponja e coloca ela dentro do micro-ondas, molhada, mas com água limpa, né? Já lavou, já enxagou, espremeu ela bem. Aí você coloca com um pratinho, coloca dentro do micro-ondas por 2 minutos na frequência alta. 2 minutos. Isso para matar os germes da esponja. E também é recomendado que eu, por exemplo, faço isso. Eu uso o Lisoform, né? Ou Lysoform, não sei como é que pronuncia direitinho, mas eu uso esse produto bactericida para tudo. Eu uso no final, tudo, e eu deixo secar a esponja. Espreme bem, deixa secar. Você pode apertar com papel toalha para absorver toda a umidade. Enxuga dentro do potinho, que deve ter aqueles furinhos embaixo, justamente onde tem umidade vai se proliferar os germes, ok? Então acaba com a umidade. E a recomendação é trocar essa bonitinha aqui a cada 15 dias para evitar a contaminação dos seus talheres, das suas vasilhas, das suas panelas e tudo mais. Então cuide direitinho da saúde da sua família, também cuidando da higienização da esponja. A gente tem uma tendência a acreditar que porque ela está ali lavando com água e sabão, que ela está limpa. E não é assim. A sujeira que ela tira dos pratos, das panelas, penetra na fibra e como ela permanece úmida, os germes ali vão proliferando. Então vamos evitar isso, tá bom? Fica aqui a nossa dica e até a próxima semana, se Deus quiser. Acabou. Passou rápido hoje, não foi? Pois é, quando é coisa boa, passa rápido. Mas semana que vem, se Deus quiser, tem mais Confraria de Mulheres. Até lá, se Deus quiser. Quem tem para hoje, para trazer para a gente conselho, é o Diogo Gonçalves, o nosso querido... me faltou a palavra.